vivo levando calote. O que eu preciso fazer para evitar esse tipo de cliente? Primeira coisa que eu tenho que fazer, uma outra pergunta para você aqui, ó. Você tem que pensar o que você tá fazendo para atrair esse tipo de cliente, que é o que eu chamo de cliente vampirinha, tá? O que você tá fazendo aí para atrair esse tipo de cliente? E eu vou te dizer com a minha experiência, que normalmente, se você tá levando calote, se você tá começando a ter muitas clientes que querem comprar fiado, cliente que fala que vai pagar e não paga, cliente que paga uma parte, depois fala que vai pagar outra e não paga, cliente que fala que vai pagar no Pix, quando chegar em casa não paga, eu não te garanto, porque a garantia ali é muito forte, mas eu tenho quase certeza de que o problema provavelmente está na sua comunicação. E você nem tá percebendo isso. Muito provavelmente está na sua comunicação. E eu vou provar isso pra você. Vou dar um exemplo. Você faz aquele Reels de dublagem? Sabe aquele Reels? Teve um Reels aí que foi icônico, que eu falei bastante dele, que foi aquele Reels que você colocava o filtro de palhaça, né? Que muitas profissionais fizeram. Se você fez aí, presta muita atenção nisso. Que era o Reels de cara de palhaça lá, de filtro de palhaça. Que elas falavam assim, a cliente marcou e não compareceu. E aí eu tô aqui fazendo papel de palhaça. Sim, infelizmente a gente se sente assim, a gente fica com raiva. A gente fica puta da vida. Mas isso não quer dizer que você possa ir postar isso aí lá nas suas redes sociais. Sabe por que você não pode? Porque daí você tá conectando com uma informação negativa com a sua cliente. Porque se aquela cliente que é top, que nunca te deu preju, aquela cliente bacana com você, que às vezes pode ter acontecido um problema com ela, infelizmente dela ter esquecido, dela não ter ido, aconteceu um imprevisto com ela, mas isso foi uma vez, em todas as vezes que ela já foi com você, isso pode acontecer, e a gente sabe quem é quem. Ela pode olhar aquilo ali e ela se sentir ofendida. E aí é um tiro no seu pé. Eu já vi um Reels de uma análise de perfil aqui, que ele pegava a carteira assim, ó, e começava a falar de falta de dinheiro, que não sei o quê. Eu adoro ele, acho ele sensacional. Mas, gente, não dá. Se você faz um Reel, se você tem uma comunicação falando de escassez, que você tá fodida, que você tá sem dinheiro, que você tá há meses sem entrar uma grana boa, que você não aguenta mais ficar sem grana, qual é a mensagem que você tá passando para as pessoas? De escassez. Mensagens de escassez, de falta de dinheiro. E com quem que você vai conectar quando você posta um Reels com mensagem de escassez? Quem tem escassez? As clientes vampirinhas. Aquelas que não pagam. Porque aquelas topzeiras que nem pergunta preço, que já marca o serviço com você, essa daí ela não tá conectada com a sua escassez. Pelo contrário, vai afastar ela. Sabe por quê? Porque elas não querem comprar da Xoxa. Elas não querem comprar daquela que ela acha que ela tá ferrada. Porque ela fica na dúvida. Será que ela tá comprando os produtos direito? Será que os produtos dela não estão vencidos? Será que a tinta dela que ela tá usando é boa, ela tá querendo economizar? Será que ela comprou aquela água oxigenada podre? Será que ela comprou aquele produto para fazer o botox capilar em mim podre? Será que ela comprou o botox da pior qualidade para fazer no meu rosto? Será que ela tá esterilizando os produtos? Ou será que ela só tá passando o alquinho 70 lá para economizar? Isso tudo pode vir na cabeça da sua cliente. Você já parou para pensar nisso? Quantos e quantos rios de escassez eu já não vi aí de vocês? E olha a mensagem que vocês estão passando, um tiro no pé. Então, gente, quando essas clientes veem escassez em vocês, ou se aquilo não é pra elas, se aquilo não conecta com elas, porque não é uma cliente de escassez, ela fala assim, ai, cruz credo, não quero essa profissional pra mim, não. Deus me livre. Ela vai começar a ter as interrogaçõezinhas. Outra questão que pode aí estar no problema por que você tá atraindo as suas clientes. Por exemplo, você tem dificuldade de cobrar da sua cliente? Se você tem dificuldade de cobrar da sua cliente, se você tem medo de falar preço, com quem que você vai se conectar? Com aquelas clientes que não querem pagar.
Por quê? Porque daí o universo, ele é maravilhoso. Se você tem medo de cobrar, se você se caga de medo de cobrar da sua cliente, morre de medo dela falar que tá caro, que isso, que aquilo, quem que o universo vai mandar pra vocês? Quem? Aquelas que não querem pagar. Por quê? Porque daí você não precisa cobrar. Olha que maravilha. O universo é perfeito. Você pede e ele dá. Né? Você fala, ai, pelo amor de Deus, eu não quero cobrar, não quero cobrar. Tá bom, vou te mandar uma cliente aí pra você não precisar cobrar, porque ela não vai pagar. Não é assim? É assim, você nem percebe. Que você tá se conectando com essas pessoas. É nisso que eu acredito. Ou às vezes você fala assim, ai, Lu, levei calote. Bom, será que essa cliente aí que você tomou calote, será que você já não deixou ela pagar fiado da outra vez? Sabe quando a cliente sai do seu espaço e você fala assim, ai, mas eu fiquei sem graça porque ela falou que ia pagar depois no Pix. Eu não tive coragem de cobrar ela. Ai, mas ela é minha cliente tão fofa. Você deixou uma vez, amor, já era. Isso não é consciente. A gente não pensa assim, ah, eu não quero cobrar. Não, às vezes é um medo mesmo. Medo por várias outras questões lá atrás. Então, gente, eu acredito muito no nosso poder da mente. No poder dos nossos pensamentos, no poder das nossas palavras. Se você fala o tempo todo de escassez, estou sem cliente, eu falto, não vou, não cumpro com os meus compromissos, provavelmente as pessoas estão fazendo isso com você e você nem percebe. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? O quanto isso realmente pode ferrar com vocês?